Olá, alunos! Eu sou a professora Maria Amanda, de Língua Portuguesa, dos sextos anos A, B, C. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, vamos iniciar a apostila 2, Ser e Conviver, página 3. Tema 1, Viver na Escola. Aquecendo. Observe a capa do livro a seguir e o título. Ziraldo, uma professora muito maluquinha. Número 1. Que detalhes na figura da professora nos levam a concluir que ela era mesmo maluquinha? Número 2. O que o título do livro faz você lembrar? Pensando nisso, número 1. Quem é o autor do livro? Número 2. Em sua opinião, que características tem um professor que o tornam inesquecível? Por quê? Número 3. Além dos conteúdos de sua área de conhecimento, o que mais um professor pode nos ensinar de importante? Hora da leitura. Texto 1 é um gráfico de alunos que aprenderam o esperado para o terceiro ano por região e por rede de ensino. Vocês vão ver o gráfico em porcentagem, na rede pública e na rede particular, em leitura, na escrita e em matemática. Número 1. Em qual veículo de comunicação esses gráficos foram divulgados e em que data? Número 2. Esses gráficos tratam de qual assunto? Número 3. O que o título desses gráficos sugere sobre o assunto tratado? Explorando o texto. Gráficos são textos que representam informações visualmente e são usados em diferentes meios. Os gráficos que você acabou de ler foram criados para complementar informações veiculadas em um jornal. Faça uma leitura mais detalhada desses gráficos e depois responda às questões a seguir. Número 1. O que as cores vermelha e azul representam? Número 2. Os gráficos mostram o nível de aprendizagem dos alunos em 3 áreas. Quais são elas? Número 3. O que os números nas bases dos gráficos indicam em relação aos alunos de terceiro ano? Número 4. Observando as cores e o que elas representam, responda: o número de alunos que aprenderam o esperado para o terceiro ano é maior na rede pública ou na rede particular? Número 5. A primeira coluna de cada gráfico está relacionada a qual informação? E as demais? Número 6. Observe os números nas bases das colunas relacionadas às regiões brasileiras e depois responda ao que se pede. Letra A. Qual região apresenta maiores problemas relacionados à leitura e à escrita? Letra B. Qual região apresenta maiores dificuldades em relação à matemática? Letra C. Quais são as 2 regiões que apresentam menos dificuldades em relação à leitura e à matemática e à escrita? Conhecendo o gênero textual. Pelo conteúdo, pela organização, linguagem e pelas intenções de um texto, é possível reconhecer o que é um gráfico, um poema,
uma carta, um bilhete, uma história em quadrinhos, etc. Também é possível perceber a diferença que há entre os textos. Ao conjunto de textos orais e escritos com características específicas, damos o nome de gêneros textuais. Ao se produzir um texto em determinado gênero, devemos nos perguntar por que e para que escrevemos? Intenção comunicativa. A quem o texto se destina? Interlocutor. Como o texto tem de estar organizado? Quais são os tipos de linguagem utilizados? Verbal, não verbal ou mista? Como adequar vocabulário, combinação de palavras, pontuação, etc., às intenções do texto? Onde o texto circulará? Sendo assim, é importante considerar os itens acima quando for construir o seu texto. Hora da leitura. Texto 2 é uma crônica. Antes de ler, número 1. Você sabe o que significa a palavra democrata? Será que as pessoas que convivem com você sabem o significado dessa palavra? Faça uma pesquisa. Pergunte a várias pessoas próximas a você, familiares, vizinhos, professores, o que significa ser democrata? Número 2. Agora, leia o próximo texto. Na escola. E vamos ao explorando o texto. Número 1. O texto que você acabou de ler conta uma história. Letra A. Quem são as personagens? Letra B. No geral, o que elas estão fazendo? Letra C. Onde ocorrem os fatos? Número 2. Que fatos ocorridos no texto podem acontecer no dia a dia de uma sala de aula? Número 3. Você entendeu a explicação de Dona Amarilis sobre plebiscito? Explique, então, do que se trata. Número 4. Dona Amarilis é caracterizada no texto como uma pessoa democrata. Que atitude dela prova que essa caracterização está correta? Número 5. Escreva o nome da personagem que pode ser caracterizada por palavra ou expressão a seguir, com base na opinião manifestada no plebiscito. Avançado ou avançada, inovador ou inovadora, indiferente, conservador ou conservadora, preocupado ou preocupada com o lado estético. Texto e construção. Releia a opinião de Inesita e responda às questões. Letra A. Ela foi a favor ou contra o uso da calça comprida? Letra B. Que argumento ela usou para justificar sua opinião? Conhecendo o gênero textual. Argumento é o recurso que utilizamos para justificar uma afirmação ou para convencer alguém a mudar de opinião ou comportamento. Fatos, ideias, razões ou provas são exemplos de argumentos. Número 2. Por que Renato Carlos e Aparecida votaram contra? Que argumento cada um deles usou? Conhecendo o gênero textual. A argumentação pode aparecer em diferentes gêneros textuais, orais ou escritos.
Por exemplo, as pessoas podem defender ideias em um debate, em um artigo de opinião ou até mesmo em uma conversação espontânea. Por isso, é importante saber que, para argumentar, é preciso conhecer melhor o assunto sobre o qual estamos falando ou escrevendo. Desse modo, ficará mais fácil colocar as ideias em ordem e construir argumentos adequados e eficientes. Número 3. Depois de ler os diferentes argumentos dos alunos de Dona Amarilis, escolha aquele que, em sua opinião, apresentou mais bom senso. Justifique sua escolha. Número 4. Desde o primeiro bimestre, você teve a oportunidade de ler textos com características muito diferentes. História em quadrinhos, conto, crônica, tela, gráfico, ficha-retrato, entre outros. Você pode perceber que cada texto abordou determinado conteúdo, organizou-se de um jeito próprio e apresentou intenções diferentes e linguagens específicas. Observe esses aspectos na crônica, na escola, e assinale as características que você identifica nela. Trata-se de um texto que narra um fato do cotidiano. A linguagem está adequada à situação informal que retrata. O texto tem intenção de divertir. O texto tem a intenção de fazer o leitor pensar. O texto tem a intenção de defender uma opinião. E o texto pretende principalmente despertar a emoção do leitor. Dicionário. Leia a seguir o verbete abster, tal como aparece em um dicionário. Preste atenção nas informações que ele nos traz. Abster, do latim abstinere por abstinere, é um verbo transitivo direto e indireto. Número 1. Privar, impedir. A doença abstenha de andar. Verbo transitivo direto e indireto é o que pede duas perguntas. A doença abstém quem? Ela. De quê? De andar. Número 2. Conter-se, refrear-se. Considerando o formulário para declaração de imposto de renda, algo assimilável aos textos em caracteres cuneiformes, sempre me abstive religiosamente de preenchê-lo. Número 3. Deixar de intervir. Número 4. Privar-se de alimento, álcool, tabaco. Fazer abstinência. Verbo irregular, verbo conter. Letra A. Encontre no verbete a origem da palavra abster. Letra B. Encontre o significado para a expressão abster-se de votar. Alunos, estamos começando o terceiro bimestre. Vamos fazer as atividades e bom estudo a todos. Um grande abraço!